Mais saídas dentro do elenco do Goiás para esse começo de temporada de 2024 e o torcedor também já começa a desconfiar, tanto desse planejamento para um começo de ano, quanto também, além das saídas, que na minha avaliação são sim preocupantes, as chegadas não são tão empolgantes. Será que o torcedor deve olhar por qual lado? As contratações para o Goiás também nesse começo de temporada, outras renovações e saídas. Será que o Bruno Melo de fato vai vir? O Guilherme Marques também foi ou não procurado nesse começo de ano? As atualizações em relação a propostas para o Dieguinho e também em relação ao Morelli. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e conferir o recado da Bueno Tênis Club, nosso parceiro do vídeo de hoje. Hoje eu quero trazer um alerta para você que tem filhos. Enquanto a tecnologia avança, é crucial lembrar do impacto nas nossas crianças. O uso excessivo de celulares e tablets pode causar impactos no cognitivo e no desenvolvimento psicomotor da sua criança. É por isso que o seu filho precisa conhecer hoje mesmo um esporte que vai tirá-lo um pouco mais das telas. Aqui na Bueno Tênis Club temos uma opção saudável e muito divertida: o tênis e o beach tênis, promovendo atividade física, socialização e desenvolvimento cognitivo e psicomotor. Cuide da saúde dos seus filhos. Clique no link aqui embaixo ou no link da nossa bio e conheça a Bueno Tênis Club. Para você que quer começar a praticar um novo esporte, tênis ou beach tênis, é na Bueno Tênis Club, que está localizado na Avenida T15, no setor Bueno, próximo ao Goiânia Shopping. Lá você encontra horários flexíveis para adaptação à sua rotina, tanto para adultos quanto também para crianças. Agende a sua aula experimental gratuitamente através do WhatsApp e do Instagram também. Eu vou deixar todos os detalhes da Bueno Tênis Club na descrição do nosso vídeo e também do primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esta percepção do torcedor do Goiás para um começo de temporada, que a gente imaginava algo diferente. Eu sou mais cético com algumas coisas do que propriamente muito confiante. Pelo lado do Goiás, eu diria que nos últimos anos, e não é só eu, acho que o torcedor ele se acostumou a olhar muito mais pelo lado negativo do que pelo lado positivo. Até porque existem mais coisas ruins dentro do Goiás do que propriamente boas. Eu não falo só de gente, enfim, o desempenho dentro do campo, a maneira de tratar o torcedor, de pensar o futebol, ela acaba desagradando muito a torcida e isso já é claro. Todo mundo fala sobre isso, enfim, mas a gente não vê muita mudança, né? Para um começo de temporada, mais um ano que até aqui, olha, pro Campeonato Goiano é uma coisa, tudo bem. Acho que um time aí com as manutenções, por exemplo, do Anderson Oliveira e do Alan, acho que pro Goianão talvez dê certo, mas para a Série B do Campeonato Brasileiro muito difícil, com elencos fortes como o Ceará, indo muito bem no mercado. O Sport também melhor ainda, Coritiba, Santos, América Mineira, até mesmo o Paysandu, Amazonas, com um investimento interessante nesse começo de ano. O Goiás ele tá parecendo aquele time de meio de tabela, sabe? Que já se acostumou a jogar a Série B, com todo respeito a, por exemplo, o Guarani, no começo de temporada, ao CRB, que beleza, se der certo, se encaixar, você pode até sonhar em ficar ali entre os 4 primeiros. Mas que para um começo de competição é aquele elenco com cara de 10º lugar, sabe? Então assim, o Mirassol, o Novo Horizontino, tudo bem, eu reconheço, tem contratações boas até aqui, como por exemplo a manutenção do Sander. Se o Tadeu ficar também, é um excelente jogador. O Ivan Torres, paraguaio. No ataque, o Getúlio conhece a Série B, enfim, a contratação ok, o Edson, o Wellington, mas ainda falta aquele algo a mais. Até porque eu reconheço a dificuldade que é você jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, até uso aquele argumento. Esse ano a Série A ela conta com clubes menores, como por exemplo o Criciúma, Juventude, Atlético Goianiense, Vitória, o Cuiabá, outros clubes que são grandes, mas que estão sem dinheiro, como por exemplo um Cruzeiro, enfim. Então é difícil para o Goiás contratar muitos jogadores bons, como por exemplo o Bruno Alves, zagueiro. Pô, o cara fechou com o Cuiabá, entende? Então é uma Série A que a concorrência com os clubes da segunda divisão acaba ficando desleal, porque óbvio que o cara quer jogar a primeira divisão. Entendo esse cenário, é uma Série B difícil, enfim, é um mercado também bastante escasso, mas o Goiás ele destinou uma verba para o futebol exclusivamente, segundo o Luciano Paciello,
executivo de futebol, CEO do clube, melhor dizendo, uma quantia de 50 milhões de reais, maior do que, por exemplo, foi na Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado. E se, por exemplo, dessas contratações até aqui, que até começou bem, mas agora já está pintando muitas apostas na minha avaliação para um começo de temporada, as saídas são mais preocupantes, como por exemplo do Dieguinho, que pode sim deixar o clube nas próximas semanas, do Morelli, um jogador que a gente basicamente todo mundo já contava em escalação titular, o Maguinho também, que apesar de todas as deficiências é um jogador muito bom para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Tadeu pode ser que saia, o Palácio saiu, o Guilherme Marques também até aqui tendo essa indefinição sobre a sua renovação contratual. Então, na minha avaliação, se o Goiás, o que contratou até agora, e conseguisse manter Morelli, Dieguinho, Maguinho, enfim, é um time com cara de Série B do Brasileirão, não iria exigir nenhuma loucura. Mas com essas saídas, fazem sim muita falta. E as chegadas até aqui também, tirando o Ivan Torres e o Edson, acho que são jogadores muito bons aí para a segunda divisão. O resto é para a composição do elenco. Então ainda falta aqueles jogadores titulares, enfim, um cara importante, como por exemplo um ótimo centroavante. Falta isso no Goiás há muito tempo. Centroavante, um ponta direita também qualificado, um lateral direito, porque o Everton não conseguiu ser um destaque na Ponte Preta. Até falei isso no vídeo. Olha, para ser um reserva do Maguinho na Série B, os dois brigando por posição, tá excelente. Mas se o Goiás sair, se o Maguinho sair, como essa informação do André Rodrigues, essa rescisão contratual amigável ainda do Goiás, que poderia negociar o jogador, enfim, o Goiás não vai conseguir trazer um lateral superior ao Maguinho. Na minha avaliação, é um mercado muito escasso, pode ser que aconteça, mas deverá ser, por exemplo, uma aposta, enfim, um cara diferente. Um jogador já adaptado, você conhece, já sabe o que pode esperar. Tem as suas limitações, mas para o Everton ser titular uma Série B, acho que também não é o ideal. Enfim, e aí você começa a apostar demais, como por exemplo o Juninho, meio campista e Orlando City, para a composição do elenco, beleza. Mas não renovou, por exemplo, com o Guilherme nem com o Palácio. E pode perder o Dieguinho e o Morelli, então é muito pouco para o começo de temporada. O Luiz Henrique também, atacante que pode ser um bom reserva de um camisa 10, mas quem vai ser esse camisa 10? Ivan Torres, que é bastante versátil, mas geralmente atua mais pelo lado esquerdo. Já gravei um vídeo sobre ele, vou deixar na tela final. Então, para um começo de ano, vai começar com Luiz Henrique e Paulo Baia. É muito pouco, até mesmo para um campeonato goiano. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, a não ser que mude muita coisa, Enfim, o Goiás contratando melhor, jogadores mais caros, de fato, com maior qualidade, com maior recurso e que conheça a Série B do Campeonato Brasileiro. Até aqui é um time bem mais ou menos, bem comunzão para o início de temporada, visando obviamente a Série B do Brasileirão. Então beleza, já dei meio que, digamos, um desabafo em relação a essa montagem do elenco inicial. É óbvio que a janela de transferência só fecha no mês de março. Algo também importante para o Goiás ficar atento, não vai dar para esperar, por exemplo, o término do Campeonato Paulista e Carioca para contratar jogadores. Tinha que ser isso em novembro, em outubro, mas enfim, a gente sabe como é o Goiás ainda, passando por uma transição, mas até lá, a tendência é que jogadores melhores cheguem. Porém, saídas que na minha avaliação acabam sendo até piores do que propriamente as contratações, porque eu sou um defensor do clube manter uma espinha dorsal há alguns anos. O Goiás conseguiu, de certa forma, fazer isso. Em relação, por exemplo, ao time da Série B de 2021, vários daqueles jogadores ficaram por mais temporadas, como o Tadeu, o Dieguinho. Também se olha ali no sistema defensivo o Maguinho, que ficou 2 temporadas. Iria iniciar esse ano, mas vai rescindir o seu contrato. O Vinícius também, um jogador já indo para o seu 3º ano no clube. O Nicolas ficou por 2 anos. Quem mais? O Elvis, começou aquela temporada. O Caio Vinícius. Enfim, é um time do Goiás que o Hugo também, na lateral esquerda, mesmo não sendo jogadores brilhantes, você já tinha ali uns 4 ou 5 jogadores mais ou menos para começar o ano. Nesse ano o Goiás até tinha, mas a tendência é que alguns deles deixem o clube. Eu venho falando isso desde o ano passado. Se o Goiás permanecesse aí, por exemplo, com o Tadeu, com o Sander, com o Maguinho, o Bruno Melo, o Sidmar também tem contrato, Dieguinho, Morelli, no ataque o Alano, Anderson Oliveira para ser reserva. Enfim, você já começa o ano com espinha dorsal e vai no mercado e busque contratações pontuais, certeiras, para ajudar dentro do elenco. E além, claro, daqueles jogadores para a composição do elenco, apostas que eu não vejo com mal nenhum, exceto se elas forem contratadas para serem as únicas soluções, como até aqui o Goiás está com cara de fazer para esse começo de campeonato goiano. Igual eu falei, não dá para você ir depois do Campeonato Paulista, com o término da competição, e buscar atletas, já que a janela, segundo a CBF,
se encerra no mês de março. O Dieguinho pode sim deixar o clube, essa informação mais recente também confirmada pelo Periquito Brisado. Na noite da terça-feira, ele soltou uma outra informação, falando que além do Maguinho, que acabou rescindindo o seu contrato, segundo o André Rodrigues, né, o Maguinho deve fechar com o Cuiabá ou com o Atlético Goianiense para essa temporada. Existe também o interesse do Vitória, mas o Vitória já contratou 2 laterais direitos, né, para esse começo de ano, acho que não vai para lá não. Além dele, o Dieguinho poderia sim estar de saída do clube. Houve nas últimas semanas uma consulta, enfim, um interesse do Atlético Paranaense, que pode sim apresentar uma proposta oficial ao jogador, que acabou tendo problemas de lesões na última temporada. Nada muito sério assim, porque o Dieguinho não é um jogador com histórico, por exemplo, de várias lesões. Até falei errado no último vídeo, falei que ele tinha lesões crônicas e isso não é verdade. Apenas na última temporada que ele não conseguiu ter uma sequência, por conta, por exemplo, de uma tendinite e também de um problema na região lombar. Mas um jogador que sempre conseguiu atuar com bastante frequência. Acho uma peça fundamental para o Goiás, que não precisa negociar os jogadores. Não estamos falando de um clube quebrado. 3, 4 milhões de reais, por exemplo, uma transferência não vai mudar grande coisa dentro do cenário do Goiás. E a gente sabe, se um jogador mais ou menos sai, o Goiás ele vai no mercado e contrata um pior. Então esse trauma também, querendo ou não, fica na cabeça do torcedor do Goiás. Enfim, é complicado. Sobre o Guilherme Marques também, camisa 10, segundo informações do Periquito Brisado, ele tinha negociações no começo da semana, mas essas conversas acabaram não avançando por conta aí da pedida salarial, contratual, enfim, do Guilherme Marques. E o Goiás nesse momento desistindo da renovação contratual, o que eu acho um erro. O Guilherme não é extraordinário, mas para a Série B do jogador do Brasileirão, é sim um jogador muito bom. 7 gols e 6 assistências no ano passado, num time horroroso do Goiás, e pegando esses números só no Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana. Então acho que para a Série B também seria uma boa manutenção. O Bruno Melo até aqui tem a sua indefinição junto ao Fortaleza, que ainda não liberou o jogador. O Goiás já está certo com o Bruno Melo, enfim, contratual, salarial, só espera agora a rescisão contratual no Fortaleza, onde ele ainda tem vínculo até dezembro de 2024. Segundo informações do Thiago Menezes, da rádio Band News de Goiânia, o Fortaleza não liberou o jogador ainda porque não contratou um zagueiro canhoto. A tendência é que esse nome chegando, o Bruno Melo deva ser liberado, né, e fechando com o Goiás. Então é igual eu falei, eu não vou criticar antes da hora, antes de ver jogadores aí, enfim, é porque até mesmo para os jogadores que estão chegando, a nova diretoria, ela tem que entender que o torcedor do Goiás, ele tá assim traumatizado, né? Você vê aí alguns nomes chegando no clube, outras saídas, como por exemplo do Morelli, uma bobeira. Beleza, o jogador tem a sua parcela de culpa, mas do Goiás também de não ter assinado esse contrato logo no ano passado. Tem até o apoio dos clubes da Liga Forte Futebol, segundo informações do André Rodrigues. Não deve fechar com o Atlético, com o Cuiabá, esses clubes que estavam interessados na sua chegada. Não é o melhor jogador do mundo, não estamos falando de um Josué no meio de campo do Goiás, mas para a Série B o Morelli funciona e não deve seguir no clube também para este ano. Então as saídas no Goiás, elas são sim preocupantes. O Tadeu também existe o interesse do Santos, até aqui vai saber se faz a cabeça ou não do goleirão. A tendência é que isso não aconteça, mas enfim, deixa a gente um pouco desanimado. E beleza, para um começo de campeonato goiano, não é o pior time do mundo. Vou colocar aqui uma escalação: Tadeu, Bruno Melo, se vier, o Sidmar, o Sander na lateral esquerda e o Everton na lateral direita. Meio de campo tem aí o Dieguinho, se ele continuar, tem o Edson e tem o Wellington, por exemplo. Aí você poderia colocar no ataque o Ivan Torres, paraguaio ali, por exemplo, na meia esquerda, o Vinícius pelo lado direito e o Getúlio como centroavante. Enfim, não é nada demais, mas igual eu falei, é um time de meio de tabela da Série B, você não consegue identificar grandes valores. Pode ser que dê certo, tomara, não, jamais irei torcer contra, mas não me empolga muito, tá? Eu esperava contratações melhores para o começo de ano. O próprio Agnello Gonçalves falou isso, do Goiás ir certeiro no mercado, trazer peças-chave. Ele falou até ali em 6 reforços, o Goiás já está com 9, né? E vários assim que não passam credibilidade, como por exemplo o Paulo Baio, o Luiz Henrique. Tomara que dê certo aqui no clube, mas são jogadores para a composição do elenco. E os titulares deles, né? Ainda falta essas peças no Goiás. Enfim, vamos esperar. Não quero ser injusto com nenhum dos profissionais, dos jogadores, mas a minha opinião como torcedor também, até aqui, não está me empolgando muito, pelo contrário, deixando aquela pulga atrás da orelha. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito destas informações, saídas no Goiás, outros jogadores que irão permanecer.
tendo uma definição a respeito de cada um desses assuntos, volto e trago aqui para vocês, combinado? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Bueno Tênis Club, todas as informações na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!